Olá, tudo bom? Vamos iniciar mais uma videoaula. Desta vez nós vamos iniciar nossa videoaula de História. E hoje a gente vai estudar um pouco, né, sobre as modificações nas profissões. Então nós estudamos semana passada as profissões da área rural e da área urbana e nós aprendemos que existe uma diferença entre os tipos de trabalho desenvolvidos nesses dois ambientes. Hoje nós vamos aprender um pouco mais aqui no nosso livro de história, modificações das profissões, né? Então, com a evolução de toda a tecnologia, das máquinas, das indústrias, foi necessário mudar algumas profissões, adequar e preparar cada vez mais esse profissional para um crescimento como um todo, né? Para o crescimento do país, sempre foi importante o trabalho das pessoas, né? Quando a pessoa trabalha, ela está recebendo um salário e com isso existe a movimentação econômica, né? Antigamente o trabalho e o lucro girava em torno de produtos que vinham do campo, como nós aprendemos, né? A agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? A questão de plantar e de colher, a criação de animais, eram as atividades que geravam rendas e geravam emprego, né? Contudo, as atividades econômicas e industriais foram passando por modificações e novas profissões foram surgindo e ganhando espaço, né, no mercado. Então, se a gente pegar aí o nosso livro, aí na página 72, vamos começar a analisar quais foram essas mudanças e quais foram as novas profissões que foram surgindo depois dessas modificações. Então, se a gente for pensar lá atrás, né, quando o homem começou a forma de trabalho, que era manual, agricultura, plantando e colhendo frutas, verduras, legumes. Depois na criação de animal, para carne, né, para obter a carne, o couro e o leite. E a extração dos minerais, né, da látex para fazer a borracha, de algumas plantas nativas, sementes, tudo isso para se usar, né, em benefício do homem. Com o passar do tempo, com a evolução da indústria, né, foi preciso as pessoas se adaptarem a essas modificações. Então, hoje a evolução é enorme, né? A gente vê indústrias, até mesmo na área da agricultura, pecuária e extrativismo, implementaram máquinas, tecnologias, a questão da irrigação, né? Profissionais voltados para a área da veterinária para cuidar dos animais, agrônomo. Então, tudo isso se viu necessário ao longo do tempo. Por isso que ocorreu tanta modificação na questão das profissões. As atividades econômicas e industriais foram se modificando e novas profissões foram surgindo, como eu já falei, no mercado de trabalho. A questão dos ferroviários, né? Que os trens para o transporte de cargas, sapateiros, chapeleiros, motoqueiros, tudo isso, barbearias, vendedores ambulantes, foram profissões bastante requisitadas no passado. O tempo foi passando e as profissões foram se adequando às necessidades, né, atuais. Então, conforme tudo isso vai acontecendo, as profissões elas vão se adequando. Então, se antes era o cultivo da terra e a criação de animais, hoje a gente tem fábricas que constroem automóveis,
os móveis da nossa casa, livros. Então, hoje a demanda de profissionais é muito maior. E nós vamos aprender agora 2 tipos de trabalho, tá? O trabalho formal, tá? O trabalho formal é aquele em que o trabalhador ele tem a carteira de trabalho assinada com todos os direitos e deveres trabalhistas, tá? E assegura, né, essa carteira assegura os direitos do trabalhador. Antigamente, a gente sabe, não existia esse trabalho de carteira assinada, né? Nós aprendemos que as pessoas cultivavam aquilo que precisavam no seu dia a dia, faziam trocas, então eles não tinham salário, eles trocavam. Às vezes o salário era o alimento que eles recebiam. Então todo trabalhador deve pensar no seu futuro. Isso ele precisa trabalhar com sua carteira assinada. Então a carteira de trabalho é um documento que comprova o tipo de trabalho exercido pelo aquele profissional. Então lá tem todas as anotações registradas ao longo do tempo, né, que a pessoa trabalhou, férias, licença por saúde, né, aumentos de salário. Então tudo isso está na carteira de trabalho. E o autônomo, né, são trabalhadores que trabalham por conta própria e não têm a carteira assinada, né, mas que podem sim contribuir na Previdência Social, que é o órgão que futuramente vai garantir a aposentadoria daquele cidadão. Então, no nosso livro, ele vem trazendo imagens de alguns tipos de atividades de trabalho autônomo, feirantes, que trabalham nas feiras livres, vendendo frutas, verduras, legumes. Alguns vendem carne, ovos, outros vendem roupa, utensílios de cozinha. Artistas plásticos que fazem quadros, fazem exposição, vendem seus quadros. Os mecânicos, né, que têm seu próprio meio de ganhar o sustento, né, consertando e cuidando dos carros na sua oficina. E as pessoas que trabalham vendendo lanches, né, na rua ou em feiras. Então, há diversas formas de trabalho autônomo. E o trabalho que não tem carteira assinada e não tem os direitos reconhecidos, como férias, 13º, também aposentadoria. Então, esse trabalhador informal, ele tem que contribuir, né, com a Previdência Social para que possa, no futuro, ter uma aposentadoria. E aí, nas páginas 74 e 75, nós temos as nossas atividades para estar resolvendo. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre o trabalho formal e o trabalho informal. Peçam aí o papai, a mamãe, uma carteira de trabalho e vocês possam analisar junto com ele os direitos e os deveres do trabalhador. A gente que trabalha de carteira assinada também tem que cumprir as regras da empresa, horário, fardamento, né? Tudo isso. Então, com o longo do tempo, essas modificações foram acontecendo. E aí chegamos nas profissões que nós temos. E hoje nós aprendemos que daqui a uns 5, 6 anos surgirão novas profissões, né? E a gente precisa se adequar a essas modificações que acontecem ao longo do tempo. Então agora nós vamos estudar mais um pouquinho sobre essas modificações que aconteceram nas profissões, resolvendo a nossa atividade no livro.